Olá para você, ouvinte Band News FM, sintonizado com a gente. Seja bem-vindo a mais um Band News Informa. E hoje o nosso assunto chega em alta velocidade, né, Camila? A gente vai falar sobre automobilismo, como que esses caras fazem para acelerar a 200 km por hora, segurar a força G, curva, muito mais do que a gente imagina, né? Eu não faço ideia disso, mas hoje a gente vai aprender um pouquinho aqui, ou pelo menos refrescar a memória, né? Porque é um esporte que está tão na nossa vida, a gente acompanha tanto e todo mundo acha que sabe tanta coisa sobre isso, né, Isa? Acho que a gente hoje aqui vai ter bastante coisa boa falando sobre a preparação física e de quem realmente entende e vive isso na prática, que é o nosso piloto que está aqui hoje. A gente sempre ouve falar na internet ali, porque o carro de hoje em dia anda sozinho. Não precisa ser atleta, né? Não precisa. Isso eu escuto, assim, o pessoal fala, mas o cara que dirige, que tá lá na Fórmula 1, não precisa ser, tudo no né? botão agora, não tem mais nada disso. Sim. Não. Tem muito, viu? Hoje a gente está aqui para falar com quem entende do assunto. Já vou apresentar os nossos convidados. O piloto Ricardo Maurício está aqui com a gente depois de uma corrida de Stock Car, veio direto para cá, para a Band News FM. Muito obrigada. E treinador, preparador físico, Leandro Ono. Oi, Leandro. Obrigada por ter vindo. Obrigado eu. Prazer compartilhar os conteúdos que a gente passa para esses fenômenos aí das pistas, né? E vai ser um prazer trocar essa ideia com vocês. E eu já queria começar falando que a gente grava hoje na sala digital da Band em parceria com o Google e não à toa, porque o mês de agosto, que acabou ainda há pouco, foi um recorde de buscas no Google sobre o gasto metabólico dos pilotos. A gente tem esses dados levantados aqui pela nossa sala digital. Se a gente for comparar desde 2023 até 2025, tem um salto, gente, gigantesco em agosto de 2025, pouco depois da estreia do filme da Fórmula 1 com o Brad Pitt, que mostra muito do preparo físico dele, de como o piloto precisa estar sempre em forma e não só de musculação, ali também falando sobre outros pontos do treinamento físico, e foi o recorde de quantas calorias pilotos de Fórmula 1 queimam, atingiu esse pico histórico. Então o povo quer saber como que é o preparo físico desses atletas, né, Camila? E não só sobre o gasto metabólico, que é muito intenso. Leandro, eu quero começar já falando disso. Muitas vezes a gente vê os pilotos saindo do carro e indo direto para uma balança, ver quanto que eles perderam. Por que que isso acontece? Por que que eles perdem tanto peso? Bom, na verdade, o peso se relaciona também ao líquido, né? Porque a sudorese, transpiração ali dentro do carro acontece de uma forma muito agressiva, né? E obviamente que a tensão, toda aquela contração muscular, você fica tenso, porque você é um esporte que não aceita erro. Qualquer erro, eu brinco com a galera, a gente faz exercícios cognitivos de tempo de reação, tomada de decisão, que se você errar, você pode morrer. Então, toda essa tensão também gera um gasto calórico maior. O piloto ele fica mais estressado, né, na parte neuromuscular, propriamente dita. E se você comparar a galera que é da corrida de rua, né, é praticamente o mesmo gasto de uma meia maratona. Então, é tão desgastante quanto correr uma meia maratona. Por isso que esses pilotos precisam estar treinados, né? Não só a parte muscular, mas a parte cognitiva, e também se hidratar durante as provas e antes das provas, para evitar esse gasto tão atenuante que é dirigir e pilotar um veículo como esse. Leandro, é muito quente dentro do carro? Bom, tá. Ricardo já fez uma cara assim. A gente falou da transpiração, sim, né? Como é que são as roupas? A gente fala tanto de roupa para, né, o corredor ou a pessoa que pedala mesmo, mas a roupa, ela serve... Como é que ela é hoje, a tecnologia? Porque a gente está falando de um carro absurdamente tecnológico, um capacete e uma roupa que é um macacão, que a gente vê vocês saindo, que quando a gente vê a pessoa saindo ali do carro, parece que é um macacão qualquer, né? Quase isso, mas a gente sabe que não é. Mas ele ajuda isso nessa transpiração toda, para não trazer prejuízo? Na verdade, ele te piora, né? Porque é uma roupa muito, muito quente. Você tem uma camiseta, uma calça anti-chama, meia. Você tem um macacão que também acaba sendo um pouco mais pesado. Hoje a tecnologia evoluiu bastante. Mas mesmo assim, é uma tecnologia para ser anti-chama. Então, é um equipamento bem pesado e também ele acaba te fazendo transpirar bastante. Você tem a balaclava, o capacete. Então, você realmente fica bem lacrado dentro de uma cápsula
teoricamente a gente fala cápsula de sobrevivência, que é dentro do carro de corrida. Lógico que o Fórmula, a cabeça fica para fora, são outros gastos, eu acho, que um Fórmula do que um turismo, né? Você tem a cabeça para fora, você tem que trabalhar muito mais o pescoço, a força lateral é muito maior. Lógico que os carros são quentes também, porque eles são bem lacrados, mas o turismo em si, ele gera uma temperatura interna porque ele vem da temperatura do motor da frente. E como esses carros são feitos, teoricamente, manuais, esse calor entra para dentro do carro, então é isso que te gera muita perda de líquido dentro do carro. E a sua frequência cardíaca, quando você está correndo, é inacreditável. Assim, a gente sabe que a variação cardíaca nossa, quanto maior a temperatura, maior o seu batimento cardíaco. A melhor refrigeração, ele te ajuda a baixar. Então, uma corrida de Stock Car, você fica em média 150, 155 batimentos por minuto ali, o tempo inteiro, e vai variando conforme você vai ultrapassar, ou você está numa disputa, ou num momento mais tenso. Mas hoje uma corrida de Stock Car, você tem uma perda de líquido, né? Como a gente estava conversando há pouco agora, você tem uma perda de líquido muito, muito grande. Por isso que ele estava falando também, você precisa se hidratar muito antes da corrida, precisa se hidratar muito depois da corrida, e fora a alimentação também, que tem que ser bem regrada. Ninguém toma nada, Tem gente que toma, e eu particularmente não gosto, porque fica uma mangueirinha para dentro do capacete, às vezes você faz curva e fica espirrando na cara. Então eu prefiro me hidratar muito antes, com eletrólitos e tudo mais, e me hidratar depois. E uma curiosidade que assim, a gente vê no dia a dia do final de semana de corrida, uma corrida mais longa que a corrida de domingo da Stock Car, de 50 minutos, pós-corrida, se você não se hidrata adequadamente, no final do dia, quando a adrenalina dá uma caída, eu sinto dor de cabeça, por falta de hidratação. Então eu tento sempre me hidratar muito bem antes, com eletrólitos, com água normal também, mas eu uso bastante eletrólito, antes e depois da prova. E mesmo no dia seguinte, depois pós-prova, você também sente o corpo um pouco mais fraco, falta realmente de líquido mesmo no corpo. Você pode perder. Eu sou pequeno, eu tenho 1,62 m, eu perco 1 quilo e pouco, mas assim, dependendo do piloto, pode perder até 3 quilos de líquido numa prova de Stock Car, pelo calor. E essa foi justamente a dúvida que um dos nossos ouvintes mandou pra gente, o Gabriel Baca, que é super fã de automobilismo, inclusive tem um canal, o Gridmaster, só para falar sobre isso, muito legal, e enviou pra gente uma dúvida sobre essa questão do calor. Vamos ouvir. Fala, pessoal da Band News. Queria saber como é que os pilotos se preparam fisicamente para essas provas que são mais desafiadoras fisicamente, que a gente ouve aí relatos dos pilotos falando, tem vontade de vomitar da primeira volta até a última, né? E que é o caso de Abu Dhabi, de Dubai e Singapura também, que deve acontecer nas próximas semanas. Além disso, quanto um piloto precisa suportar de força G no pescoço e quanto de peso isso equivale? Valeu! O Gabriel trazendo aqui a questão do calor dessas provas de Fórmula, mas na Stock a gente tem isso também, né, Ricardo? Principalmente porque vocês vão para umas regiões do centro-oeste do Brasil muito quentes e em épocas muito difíceis ali para a respiração. Como que vocês lidam, Leandro, no preparo do atleta e Ricardo, no seu dia a dia para sobreviver a tudo isso? Eu busquei o ciclismo, na verdade. Eu cheguei por um bom tempo a correr a pé, mas o Fórmula acaba eu corri durante um bom tempo de Fórmula, acaba lesionando bastante a coluna. E o próprio corrida a pé, a gente sabe que acaba lesionando bastante. Eu já não estou mais com 20 e poucos anos de idade, já estou com 46 anos. E eu busquei em 2017, 2018, busquei o ciclismo e foi algo que eu adorei e faço até hoje bastante pedal. E são treinos longos também, então você acaba trabalhando cardiovascular bem forte. Gosto de treinar bastante no calor, quando vai para Romeiros, eu gosto de calor, odeio frio. E é isso, eu tento me preparar fisicamente no dia a dia, realmente com uma musculação mais leve para não lesionar tanto, porque o Stock Car você não tem uma demanda tão grande da parte muscular, o Fórmula você tem muito maior, né, porque você tem o pescoço que te atinge o ombro, te atinge o braço, né, porque vai cansando tudo, Fórmula. O Stock é muito mais a parte, acho que cardiovascular, a parte cognitiva, do que talvez até a parte de musculatura. Mas ele falando de Abu Dhabi, dessas pistas, são pistas que a parte de umidade é altíssima, né? Então são lugares que, assim, eu acho que a demanda é pior ainda. Por isso que eles correm de noite,
A gente tem aí a previsão de ter uma etapa agora em Cuiabá, a gente não sabe se ainda vai ser realizada esse ano ou ano que vem. E eles estão planejando fazer a etapa de noite realmente, porque é impossível você correr em Cuiabá durante o dia ali, ainda mais no Stock Car, que é todo lacrado. Leandro, como é esse preparo? Por que eles sentem essa vontade, inclusive, de vomitar na Fórmula 1? Os pilotos saem do carro, realmente, vários passando mal. Tem alguma coisa que dá para fazer para melhorar essa situação? Então, como o Ricardinho falou aqui, o fato de você estar trabalhando com a frequência alta e esse estresse fisiológico, não é todo mundo que tem essa capacidade de suportar o calor por tanto tempo. Então, eu até brinco com os meus pilotos, né, com os meus atletas, que o dia do meu treino é o dia da corrida. Porque quando chegar no dia da corrida vai ser só guerra. Então a gente já tenta vivenciar todo esse desgaste fisiológico ali na sessão de treino. Então quanto mais ele tiver propriamente preparado e adaptado para esses estímulos, menos ele vai sentir lá. Entendeu? Porque são diversos fatores que ocorrem no dia de uma competição. Você trabalha com tomadas de decisões a todo momento. Você não sabe se o cara vai te ultrapassar, se o cara vai te bater, se o cara... Então você tem que estar se divertindo, entre aspas, né? Para poder guiar o carro da melhor forma. E ali na sessão de treino, a gente busca, de certa forma, trabalhar com essa frequência alta, estimular a tomada de decisões, esse tempo de reação muito assertivo, além de trabalhar essa sinergia corporal de uma maneira bem assertiva e coordenada. Porque quando o desgaste fisiológico começa a bater, você começa a perder essa percepção de controle motor. E isso para o carro é muito ruim, né? Porque, mais uma vez eu falo, é um esporte que pode ser fatal. Então, além de você tentar ser o primeiro, você precisa se manter bem, você precisa se manter certo nas suas ações, para que você possa dali ir ileso e seguro dentro do que você vai solucionar de problemas e agir de uma maneira tática dentro do que a equipe for comandar. Então a gente faz diversas situações que tira o piloto da zona de conforto. E quem treinou comigo sabe, né? Então, ali o bicho pega. Ô, Leandro, mas dá um exemplo pra gente, porque eu fico curiosa, tenho certeza que os nossos ouvintes ficam, né? Lembrando que tem gente que tá só escutando a gente, tá? Tem gente que não tá enxergando a gente. Mas assim, porque eu falo, bom, seria ótimo, então esse daria pra você ver, é um bom treino para aqueles que gostam de conversar no meio do treino e performar, né? Sim. Não, eu digo porque assim, tem que ter um reflexo, muito desenvolvido, um tempo de reação, né, de tomada de decisão mesmo ali e de tirar, às vezes, não é aquela coisa, o tempo inteiro no treino é uma coisa quadrada, como se ninguém estivesse em volta. Porque como que você dá um exemplo para a gente, para os ouvintes entenderem como que é um tipo de exercício, o pessoal gosta disso, né? A gente sabe que a preparação física é uma coisa muito maior e tem que ser, mas como que você treina isso com eles, né? Sendo que a gente sabe que o tênis, por exemplo, é um esporte onde demanda muito isso, mas não corre-se tanto risco como um automobilismo, né? Como que você trabalha isso com eles? Pra galera que tá me ouvindo, falando, assim, descrevendo, não vai ser tão evidente quanto olhar os meus vídeos dando treino. Mas o que eu menos uso é máquina, já para descartar tudo isso aí, porque às vezes você tem na mente assim, pô, então ele precisa pegar mais peso, ele precisa ir lá no supino e colocar 60 de cada lado. Não tem nada a ver, entendeu? Eu não preciso. O que eu menos preciso trabalhar como atleta é essa quantidade de força que o fisiculturista carrega. Então eu preciso fazer com que ele agache e faça uma flexão de ombro, ele consiga manter o seu controle motor em um movimento com bastante sinergia, com bastante harmonia, com bastante amplitude, com bastante controle, com bastante estabilidade, com uma respiração efetiva, coordenada, né? Então, tudo isso aí, de acordo com a individualidade de cada piloto, a gente vai colocando mais complexidade e mais intensidade, seja na carga, em relação a peso, ou em relação a menos tempo de recuperação de um exercício para outro, ou seja na complexidade de mais movimentos, seja movimentos de membros superiores e inferiores, em sinergia, como eu disse, tudo trabalhando ao mesmo tempo. Então ele está fazendo uma escadinha, está trocando uma bolinha comigo, um exemplo, faz uma escada coordenativa, estou trabalhando na parte cognitiva com ele está trabalhando um agachamento, já faço uma elevação lateral, ele está trabalhando uma flexão de braço, comum, mas eu já trabalho ali uma extensão anti-extensão de tronco para trabalhar mais core. Então a gente vai brincando, entre aspas, com o corpo desse piloto para que ele possa sentir menos na hora da prova. Então eu falo que é um universo de possibilidades específica para cada mobilidade, para cada modalidade. No caso dos pilotos, eu tenho que fazer com que eles sintam menos esse calor, porque através desse calor vai baixar o potencial de ação e decisão que ele vai ter, e aí
por isso que eu faço um treino muito agressivo, entre aspas, mas dentro do que ele precisa e que ele possa suportar de uma maneira efetiva quando ele for pilotar. Eu vi em um dos vídeos do Leandro, inclusive, ele treinando um piloto, em que ele faz uma espécie de agachamento, vou tentar descrever aqui, ele faz uma espécie de agachamento, ele está como se fosse com um galão de água na mão. E ele gira o galão horizontalmente e verticalmente enquanto ele agacha. Então, ele está fazendo o agachamento e fazendo justamente aquele movimento que você imagina que é feito com um volante, só que com uma espécie de galão de água. Seria tipo isso, Leandro, um movimento que treina tanto o braço como a perna e a sensação de espaço dele? Isso, então, isso é um exemplo. A gente tem diversos materiais, né? Obviamente que nem todos que estão nos ouvindo são da área, né? Da preparação física, então para quem é leigo, esse material chama Aquaball, é uma bola inflável e tem água dentro. E quando você começa a movimentar ela, gera uma perturbação ali. Então, com essa perturbação, você precisa trabalhar a estabilidade de tronco, de ombros, core, e aí você começa a colocar exercícios de membros inferiores para gerar mais desgaste fisiológico nesse atleta, né? Mas também tem exercícios cognitivos. Eu sempre brinco, com pouco você faz muito. Outro dia eu coloquei 3 bexigas, né? Quem quiser tentar ouvindo a gente em casa aí, você enche 3 bexigas e tenta trocar 20 passes com ela, sem deixar ela cair. Você está trabalhando tempo de reação, tomada de decisão, visão periférica, concentração, né? Só que para esses pilotos eu vou além. Além das 3 bexigas, eu coloco 4 pratinhos em volta. Aí, além dele não deixar as 3 bexigas cair no chão, eu ainda falo, encosta no cone amarelo, encosta no cone vermelho. Aí, além disso, ainda, se eu vejo que o piloto tá bem, eu tenho uma bolinha que ela solta 3 cores diferentes. Então, por exemplo, ela solta a cor vermelha, a cor verde e a cor azul. Com a cor vermelha, se eu bater nela, ela disparar a cor vermelha, ele só pode pegar com a mão direita. Se ele disparar com a mão... Se eu tocar na bolinha e ela disparar a cor verde, com a mão esquerda. Se eu tocar na bolinha e disparar a cor azul, ele tem que pegar com as 2 mãos. Aí você imagina, ele não deixar as 3 bexigas caírem no chão, falar a cor que eu tenho aqui, falar no conezinho que tá no chão e pegar a bolinha ainda. O cara pira, né? Seu piloto. Entendeu? Então o cara tem que se movimentar, o cara tem que pensar, o cara tem que estar prestando atenção em mim. Tudo isso para que ele, no dia da prova, possa ter ações assertivas. Entendeu? Então, olha quanto caos eu estou gerando dentro de um contexto de treino para que no dia da prova ele vá lá e se diverte. Porque o piloto profissional nada mais é do que um hobby que ele se aperfeiçoou. Porque é o que eles mais amam fazer, pilotar. Entendeu? Então, isso tem que ser prazeroso. Agora, se ele se preocupar, caramba, eu estou cansado, não vou aguentar, está muito quente. Psicologicamente, ele já sai perdendo. Entendeu? Então, eu tenho que deixar ele bem preparado e gerando todo esse ambiente caótico, né? Dentro da preparação física específica, para que ele possa ir e sair bem. No final das contas, tentar fazer uma preparação física para deixar o piloto o mais confortável possível, para que ele consiga não focar, não se desgastar fisicamente, sim focar numa ultrapassagem, no traçado ideal, no desgaste do equipamento, porque o grande problema do automobilismo é que você começa a corrida fisicamente bem, e os seus pneus, o seu carro está teoricamente fisicamente bem. Do meio para o final da corrida, onde que normalmente é a decisão de você ganhar uma posição, de você ganhar uma corrida, em disputa, mas você está desgastado fisicamente e o seu carro está totalmente desgastado, porque você já tem menos freio, você tem menos aderência, seu carro já está se arrastando para um lado para o outro. Então, assim, todo esse processo é muito legal e interessante, porque você tem a parte física do piloto, mas você também tem que saber administrar o seu carro da melhor forma possível. Você lida com, que nem Cascavel, estava uma temperatura mais amena. Então, é uma corrida que você pode arriscar mais, que você pode usar mais o carro do começo ao final. Tanto o pneu, né, Ricardinho? Sim, agora você vai para uma pista que é muito quente, você tem o desgaste físico maior do piloto e você tem que saber também administrar os pneus, ter cabeça no lugar. Poxa, às vezes você está disputando com um cara que está um pouquinho mais rápido que você, poxa, para que você disputar com ele se você às vezes fica trancando ele e os 2 pilotos estão mais rápidos? Deixa ele passar, faz o seu ritmo de corrida. No final da corrida, talvez ele não aguente o pneu dele. Você vai chegar nele, você vai passar. Então, tudo isso daí é muito legal. Ricardinho, você que pilota há tantos anos, né? Poxa, tantos anos. Não, é verdade. É verdade. Aqui nós estamos todo mundo. Mas não parece, né? Porque tá tão bem, né? Então, tá ótimo. Mas você que pilota há tantos anos, o que mudou na preparação física que você fazia lá atrás e que você faz hoje? Um pouco a mais, sempre a mais, sempre a mais, sempre a mais. A gente precisa sempre estar
se cuidando a mais. Eu sinto que hoje eu preciso estar bem melhor fisicamente, né? Treinar mais fisicamente do que antes. Você vai perdendo, né? O core a gente sabe que a nossa musculatura vai enfraquecendo, então a gente precisa estar sempre melhorando, fazendo um pouco a mais do que até a molecada faz. Eu sinto que mesmo eu tendo treinando muito mais, assim, pedal, horas de treinamento físico, eu tenho muito mais do que a molecada hoje em dia. Às vezes a gente termina muito parecido no final de uma prova. E então, de treinamento, o que mudou, assim? Você tem acesso às mesmas coisas? Ou lá atrás, por exemplo, não fazia a bicicleta, ou não tinha não fazia a bicicleta. Esses exercícios cognitivos? Essa parte cognitiva, hoje em dia, revolucionou nos últimos anos, né? Coisas que começou muito com aquelas lampadinhas que você vai apertando e tal. Aí depois começou a melhorar, assim, drasticamente essa parte. Até o próprio Leandro pode falar que o tanto que evoluiu essa parte cognitiva. Você sente diferença fazendo isso tudo? Eu faço pouco, eu não faço muito. Para falar a verdade aqui entre nós, eu não faço essa parte, eu não trabalho muito, mas eu estou sempre nativa, correndo, eu corro em 3 categorias, então eu acho que isso também ajuda um pouco. Teria que talvez fazer um pouco mais, mas eu pedalo, então assim, eu acho que quando você está pedalando, fazendo um Romeiros, que você tem subida, descida, curvas, a 130, 150, 170 batimentos, acho que isso daí também te ajuda a você ter uma concentração muito maior, porque você está brincando, né, você não está correndo a pé, tudo bem que você correndo a pé, você tem uma velocidade menor, você consegue ver buraco, né, tentar evitar algumas coisas mas o ciclismo demanda uma atenção demanda sempre. Muito mais. Então eu uso muito mais o ciclismo nessa parte cognitiva quando eu vou fazer uma estrada, um Romeiros, que realmente você está o tempo inteiro alerta durante 3, 4 horas. Isso acaba ajudando bastante, com certeza. E, Ricardinho, tem agora também uma questão tecnológica, né? Como eu estava falando do que mudou, a gente não tinha antes tanto acesso a simulador, aqueles óculos de realidade virtual que também ajudam em tudo isso. O próprio batimento cardíaco, que agora é monitorado facilmente. Antigamente, isso não era possível. Essas tecnologias, elas ajudam? Você usa no dia a dia ou não está tão na rotina? Eu acho que ajuda, sim, para mensurar. Cada pessoa é uma pessoa, reage de uma forma. Você não tem só hoje fitas cardíacas, você também tem fitas para medir a temperatura corporal, né? Porque se você tem um carro de corrida que chega a 50, 60 graus, com certeza você está correndo num estado febril. Com certeza a temperatura do seu corpo está muito alta. E não adianta você pegar também e falar, vou jogar água no meu corpo antes de entrar no carro de corrida, que é pior, né? Porque você está jogando água, refrescando naquele momento, mas aquilo lá vai se tornar uma sauna para você, né? Então, hoje em dia a gente tem muita tecnologia que consegue mensurar e com certeza te ajudar no que cada piloto, no que cada atleta realmente precisa em cada categoria também. Não só em Fórmula, mas qualquer outro tipo de esporte você necessita. Isso das categorias é importante, né, Leandro? Você já treinou pilotos de categorias diferentes e isso exige... Jogador de futebol também. E jogador de futebol também. Isso exige... Atleta de alta performance muda um pouquinho, muda tudo, né? Então, completando o que o Ricardinho está falando aqui, eu acho que a tomada de decisão em todos os esportes ela é importante. Quem pensa rápido, quem pensa primeiro, é o que vai se sobressair. Então, o que a gente costuma fazer dentro da preparação física, com todos os atletas de maneira geral, a grosso modo, dar esse suporte físico para eles, mas quando está chegando próximo da competição, aí a gente vai refinando isso, jogando mais âmbitos cognitivos. Até porque a gente não pode deixar o atleta chegar no dia da corrida pesado, cansado, fadigado. Então, une o útil ao agradável, né? Então, além desse contexto de preparação, onde você dá essa base para o piloto poder aguentar e suportar toda a prova, você refina esse lado mental dele mais próximo da competição, até para tirar um pouco o pé da parte física, para ele chegar lá leve e rápido mentalmente. E aí, um fato importante que eu sempre falo para eles, também é o treinamento mental. Quando você chega durante a corrida e você vai aquecer, eu falo para a galera, além desses exercícios cognitivos, a gente usa a bolinha, a gente usa as luzes de reação, os pinos de reação, o óculos estroboscópico, que é aquele que fica piscando, e também tem o óculos de realidade virtual também. Você também precisa mentalizar o que você vai fazer durante a prova. Então, eu costumo pedir para os
os meus pilotos ali 30 segundos, 1 minuto, fecha o olho, mentaliza o que você vai fazer, a sua ultrapassagem, você segurando uma posição, você entrando no seu carro, concentrado, você dando tchau para sua família. Acho que tudo isso aí também, esse lado motivacional, ele já se prepara mentalmente para tudo que vai acontecer. Isso faz sentido. Porque se você entra no carro, deixa eu ver o que vai acontecer, cara, até você tentar solucionar um problema que você já poderia ser solucionado antes de você ter entrado no carro, aí você já perdeu uma posição, perdeu 2, 3, 4, porque são frações de milésimos ali, entendeu? Então, você pega aí o Ricardinho que é da Stock, às vezes você perdeu uma competição por uma unha de, entendeu? Então, é muito detalhe. E eu brinco, porque a alta performance é feita no detalhe. E esse detalhe é em todo momento. É o seu sono durante a semana, é a sua hidratação, é o dia da competição, que você deixou de conversar com alguém porque você está concentrado, porque você aqueceu, porque você mentalizou. Então você já chega no seu carro preparado para tudo que pode acontecer, entendeu? A hora do seu carro que você está guiando, você só vai executar o que você já mentalizou. Mentalizou o cara ultrapassando, você já vai brecar. Você ultrapassando o cara, você já vai fazer por dentro, por fora. Então isso faz todo sentido, e em todos os esportes. No futebol, você dando um drible, você roubando uma bola, você fazendo um lançamento, entendeu? Então, eu acho que esse contexto complexo da preparação física e do âmbito competitivo faz quem quer chegar lá na frente fazer a diferença. Eu ia perguntar, queria ouvir de vocês dois, né? O que a gente não vê, né? Porque a gente vê a corrida ali na televisão. Então, assim, antes de entrar no carro, existe um preparo, Ricardinho, que você faz? Quero saber. E Leandro, o que você indica? O que os seus pilotos fazem? Aquele segredo, né, gente? Antes de entrar ali. Acho que cada piloto tem, acho que cada atleta, né, ou cada piloto tem a sua forma de concentração. Tem uns que preferem escutar uma música, tem uns que preferem ficar um pouco mais quieto no canto, tem outros que preferem nem tanto ficar tão parado porque acabam ficando mais nervosos. Acho que isso é muito de cada atleta, que ele vai descobrindo, que ele vai achando a melhor forma para ele. Lógico que um jovem, ele vai fazer várias coisas diferentes até achar um conforto emocional, que a gente fala, pré-treino, pré-classificatório e pré-corrida. Físico e mental, né? Físico porque e mental, tem com a certeza. parte, não sei se tem gente que se prepara ali, que faz algum exercício. Sim. E mental também. Com certeza. A parte de alimentação, tentar não comer coisas que vai te deixar muito inflamado, que vai te deixar pesado. A parte de hidratação, acho que é uma das que a gente estava falando há pouco tempo, é uma das principais, principalmente no Stock Car, num carro de turismo que é fechado. Toda essa preparação assim, não é só o pré, é o durante e é o pós também, né? Porque depois de uma classificação você tem uma corrida, então tudo é um ciclo que eu acho que cada pessoa acaba se entendendo e colocando em prática. Bom, na minha humilde opinião, eu acho que o Ricardo tem todo o embasamento para falar, até porque ele é o atleta, né? Mas quando você se trata de um atleta consagrado, vivido, é mais difícil talvez você inserir algo novo, porque ele já tem toda uma base. Eu já tenho um modo de chegar na corrida e me concentrar, é o jeito dele. A gente que nós, profissionais aqui da área da preparação física, tem que respeitar. Eu não posso mudar algo que ele já vem fazendo e vem dando certo para algo que ele venha testar em cima da hora, vamos dizer assim. Peguei ele no meio da competição, como é que eu vou testar algo em cima da hora? Sendo que é uma coisa que ele já está adaptado e ele se sente confortável em fazer. Agora, você pega os pilotos que estão em base, crescendo e evoluindo, o certo é você preparar ele, da maneira como eu falei para vocês, né, para a prova. Entendeu? É um aquecimento que envolve um contexto geral. Agora, a quantidade de exercícios, o modo com que você fala, como você tem essa empatia, como o atleta chega, aí vai de cada profissional lidar. Porque tem gente que precisa mais, tem gente que precisa menos. É tudo adaptável. Eu não vou citar nomes aqui. Não, mas e eles se mexem? Você pede para os seus pilotos que estão se formando, eles fazem algum exercício antes de entrar dentro do carro? Com certeza. Ou não? Fazem. Todos, entendeu? Eu preciso aquecer você, vem cá. Pelo menos um pouco, agora vai lá e se concentra. Mas eu preciso subir a sua frequência cardíaca. Já que o carro demanda uma frequência alta, como que ele vai entrar com a frequência baixa? Para no carro subir? A hora que ele for pensar em subir, o cara já tá lá na frente já, entendeu? Então o coração dele já precisa estar preparado a bombear uma quantidade de sangue maior, mais nutriente. Então tudo isso aí, ele já vai entrar pronto pro carro.
Agora, se ele ser pego de surpresa na hora da competição, imagina, tá todo mundo atirando a guerra e ele já entra para tentar sacar. Não dá. Entendeu? Então, eu preciso deixar ele pronto. E essa prontidão vem pré-corrida, entendeu? Vem pré-prova na semana, ali num bate-papo, dependendo do biotipo de cada atleta. Tem atleta que você sobe a frequência dele só no falar aqui, ó, é hoje, eu preciso de você, tal. Você já motiva o cara só nas suas palavras, e para ele é o suficiente. Agora, tem atletas que precisam ter um âmbito de movimentação, né, de inserir mais materiais que envolvam aí essa situação cognitiva, né, e essa leitura, esse feeling vai do profissional que está trabalhando com o atleta, né, respeitar e agir. Eu sinto que a Camila precisa de exercício, eu sinto que a Isabela não, entendeu? Então, ó, para ela eu vou conversar com ela, eu vou fazer um trabalho mais mental, mais falado. Com você, eu preciso subir mais você a sua frequência, eu preciso deixar você apta para entrar no carro segura. Qual a sua forma de estar segura? É movimentando, é ativando a sua parte muscular. Então, para cada um tem um molde. E assim, respeitando, a gente vai conseguir chegar no ápice de cada um. Porque não tem fórmula ideal. A fórmula é a que cada um precisa. Eu quero chamar uma última pergunta de ouvinte, a pergunta do Luiz Germano. Ele quer saber como funciona a questão do peso. Tem limite, tem peso ideal para a corrida? Fala, Luiz. As minhas dúvidas são como é que o piloto tem que lidar com um limite de peso, visto que cada piloto tem uma altura diferente e a gente sabe que peso pode influenciar bastante numa corrida de Fórmula 1. E também queria saber como é que eles lidam com a constante mudança de fusos horários, com uma corrida sendo em cada país, às vezes cada continente uma vez por semana, são vários fusos diferentes. Como é que eles conseguem lidar com isso e como é que isso impacta direto ou indiretamente na corrida deles? Peso. Bom, as maiores categorias no mundo, hoje em dia, você tem já um peso limite. Então, eu tenho que chegar no Stock Car até... Eu tenho 58, 59 quilos. Eu preciso chegar até 90 quilos, 95 quilos piloto para dentro do carro. Então, eu tenho que lastrear o carro de qualquer jeito. Então, eu não tenho nenhuma vantagem por ser mais baixo ou pegar, tipo, um Thiago Camilo que tem 1,90 m e ser mais pesado. Então, as categorias hoje, elas tentam, teoricamente, lastrear sempre para o mais pesado da categoria. Hoje, na Fórmula 1, você vê que até a parte física, antigamente os pilotos eram muito mais magros. Hoje eles estão mais fortes, né, para aguentar mais o tranco e tudo mais. O carro está demandando muito mais fisicamente do piloto de Fórmula 1. Então, eles automaticamente elevam esse peso e você tem que lastrear o carro em todas as categorias do mundo. Então, você lastrear não tem hoje... como, Ricardinho? Com peso mesmo. Deixa o carro mais pesado, coloca um blocão ali para ficar mais pesado. É isso aí. No Stock Car, no Stock Car você precisa ter 85 quilos aqui na posição do banco do piloto, porque conforme você, que nem eu tenho 60 quilos, 59 quilos, com tudo eu vou ter uns 63, 64 quilos. O restante eu poderia, antigamente a gente podia fazer isso, eu podia lastrear, eu tenho curvas mais para a esquerda, a gente coloca mais peso do lado esquerdo do carro. Tem curvas mais para a direita, a pista é horária, a gente colocava mais do lado direito e mais para frente, para lastrear o carro. Eu preciso de uma traseira melhor, coloca mais para trás. Preciso de uma frente melhor, coloca mais na frente. Hoje em dia a gente não consegue fazer tanto isso, né? Então tem 85 quilos que precisam estar embaixo do piloto, ou embaixo do banco do piloto, ou se o piloto já é pesado, já fica ali mesmo, e o restante você consegue dar uma movimentada. E é nivelado pelo mais pesado da categoria, Sempre então? o mais pesado. Tá. Sempre o mais pesado. Não dá para tirar, né? Tem o que fazer. Antigamente conseguia, que eu te falei, a gente conseguia brincar Sim. pouco com esse peso. Hoje em dia já não dá mais. E todas as categorias no mundo são feito isso. E sempre tem pontos estratégicos para esse peso não sair, se soltar por algum motivo ou ferir alguém dentro do carro. E o fuso? O fuso horário faz tempo que eu não corro internacionalmente assim, mas eu vou te falar, não deve ser fácil não, deve ser uma das coisas que mais pega. Todos os pilotos de Fórmula 1, eles têm, né, um treinador físico full time o tempo inteiro com eles, que são treinadores físicos, são massagistas, terapeutas, eles viajam o tempo inteiro com esse piloto, eles que preparam até o capacete, a viseira, tudo, parte de hidratação, de alimentação, é tudo muito regrado. É uma pessoa contratada da equipe que fica o tempo inteiro com ele, praticamente vivendo com o piloto de Fórmula 1. Mas eu acho que essa parte de fuso, quando você é mais jovem, você adapta um pouco mais fácil, né? Então,
Agora já pro Alonso e pro Hamilton, precisam perguntar para eles, que estão um pouquinho mais velhos. A gente vai chamar eles aqui no Band News Informa, hein, Camila? Vai. Estão doidos para vir, a gente não quis. Leandro, tem explicação do nosso corpo sentir o fuso horário, o famoso jet lag? Ele realmente existe, impacta ali no funcionamento do nosso corpo? Com certeza, né? E falando aqui também do Ricardinho, a nossa idade, quanto mais experiente, né? Vamos dizer assim, a gente vai ficando, mais dificuldade de adaptação a gente tem, né? Eu tiro por mim. Quando eu tinha 19 anos, se eu fosse dormir tarde, no outro dia eu estava bem. Hoje em dia, se eu for dormir tarde, eu demoro 3 dias para poder voltar. Aí você fica com dor de cabeça, você fica indisposto, né? Então, diversas situações hormonais ocorrem uma noite mal dormida. E isso aí atrapalha no alto rendimento. Então, quanto mais você conseguir se adaptar ao fuso, melhor você vai se desempenhar. Tem uma estratégia, com certeza. Eles devem fazer estratégia de horas de sono e de recuperação, né? Você pega aí, dependendo da condição de cada atleta, colocar uma cama durante o seu transporte mais confortável, né? Tentar desligar os equipamentos o máximo possível, né? Então, eu acho que tudo isso... Chegar com antecedência também, né? Eles devem chegar bem com antecedência para também tentar se adaptar. Acho que isso aí também ajuda bastante. Faz muita diferença. E aí entra no lado de cognição, cognitivo, parte de tempo de reação. E pensa, o cara chega para correr sonolento, o cara chega indisposto, devagar, entendeu? Então, quanto mais a gente conseguir esses detalhezinhos aí, conseguir superar, né, em termos de adversidade, melhor o atleta vai conseguir desempenhar. E tem dica para quem está em casa, não é um atleta de alto rendimento, mas quer melhorar o lado cognitivo, a reação. O que a gente pode fazer, Leandro, no nosso dia a dia para não perder? Ou, no mínimo, diminuir essa perda? Olha, alguns pilotos, né, gostam de fazer malabares com as bolinhas, né, mas assim, você ter aí situações que você possa deixar o seu cotidiano mais ativo, com certeza já vai melhorar. Você vê, a própria corrida já vai te deixar você mais alerta. Então, tudo que você for fazer já vai te ajudar o seu tempo de ação a melhorar. Agora, exercícios específicos... Segue você no Instagram. Me segue no Instagram, @LeandroOno. Pode me seguir também, né? Mas eu vou falar uma coisa, eu gosto muito, eu faço muito com os meus alunos, ativação neural. E dá muito para fazer isso. A gente faz assim, com cones, com cores. Então, são pessoas que fazem exercício. Eu faço antes de todas as sessões principais dos meus treinos, a gente faz essas ativações. Então, comandos, você não pode não ter necessariamente a luzinha, mas você tem ali na frente uma camiseta, um elástico. As bolinhas, né? Adaptável, né? Você tem que adaptar para o que você tem lá no momento. Para todo mundo, não precisa ser só para atleta de alto rendimento. Eu posso fazer para melhorar na vida. Deve fazer. Todos nós devemos fazer esses exercícios de ativação neural. Inclusive, já é comprovado, né? O Leandro pode falar aqui, a gente trabalha muito isso, para você entrar esperto e alerta para uma reunião, para um dia de trabalho, se você tem uma apresentação, ou se não só para o esporte. Então, você fazer uma ativação neural com, às vezes, até exercício fazendo conta. Então, por exemplo, às vezes eu falo, vamos fazer... Conta, 2 vezes 2. Quando for par, você salta para a direita. Quando der ímpar, você salta para a esquerda. Isso. Então, você faz a pessoa pensar, raciocinar, e a hora que você termina esse treino, você está tão ativo neuralmente falando e com um comando tão rápido. O nosso movimento, ele é neuromuscular. Sim. Então, ele vem de um comando para a nossa musculatura responder. Sim. Então, a gente consegue fazer isso e deveria fazer isso qualquer pessoa que vai para dentro de uma academia. Então, na sessão de treino, ali 5 minutinhos, né, Leandro? 7 minutos você já você acorda o seu corpo. Então, vale super. Não, e o melhor exercício, você vê, ó. A galera foi viajar para Portugal agora, correr lá de Porsche e tal. Eu falei assim, ó, eu peguei um saquinho com bexiga. Ó, quem tiver bolinha, leva bolinha. Faz exercício de bolinha, joga a bolinha, pega, joga na parede, pega, vai trocando de mão. Né? Exercício simples que você já trabalha pelo menos o seu foco, a concentração. E aí eu falei assim, ó, todo mundo subestima a bexiga. Pega lá as 3 bexigas, tá fácil? Enche mais uma, faz com 4 bexigas. Eu quero ver você sustentar as 4 bexigas no ar, sem com que ela caia trocando 20 passes. Aí um bom exercício para quem quer treinar tempo de reação. Entendeu? É isso. Anotou aí do outro lado do rádio, da internet, as dicas estão dadas e o Band News Informa dessa semana fica por aqui com muita informação, um mundo novo que se abriu pra gente, né, Camila? Muito, muito bom. Mundo novo, mas que você pode continuar acompanhando, seguindo os nossos convidados no Instagram. Ricardinho, para te acompanhar e ver todo o seu ciclo de corrida, como que a gente pode fazer? É Ricardo, _Maurício, _90. E a propaganda do Leandro já foi feita pelo Ricardinho, mas deixa aqui para quem não ouviu, Leandro. Bom, para quem
Quer me seguir e acompanhar esses treinos diferenciados específicos? É só entrar no @LeandroOno no Instagram. E a nossa treinadora musa, Camila Rich, sempre tem dicas pra gente ao longo da semana, antes do Band News Informa chegar. Camila, deixa aqui seu contato também. É só me procurar no @Camila, aquele risquinho embaixo, Hirsch, HIRSCH. Aí eu quero treinar essa da ativação neural. Vai que a reação toda, né, não fica melhor, a gente não fica vai que não. Ai, gente, já E a gente precisa. duvido um pouco do vai meu passando os cérebro, anos, a gente precisa mais. Ficou com essas dicas aqui, a gente te espera na próxima semana. Um beijo, até lá. Tchau.